A paz do Senhor, você professor, a paz do Senhor, você adolescente, você que sempre nos acompanha, por que não dizer pai e mãe, né, que sempre está conosco também aqui, amantes da EBD, que sempre estão buscando e se alimentando da palavra de Deus, consumindo conteúdos cristãos, como esse, que é mais um EBD em síntese em podcast, tratando acerca da lição de adolescentes e uma lição muito abençoada. Nós já estamos caminhando para o fim desta lição que trata sobre grandes cartas para nós. Um estudo amplo aí sobre as cartas do Novo Testamento e tem sido uma bênção e muito edificante. Hoje, mais uma vez, acompanhado das queridas professoras Hanani e Milka, a quem eu já quero saudá-las com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Milka. A paz do Senhor, irmã Adriana, a paz do Senhor, irmã Hanani, a paz do Senhor, papai, mamãe, professor, aluno, né? Vai que tem algum adolescente que está nos assistindo, que ficou curioso em relação à lição. Deus abençoe a sua vida. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui e vamos falar sobre a carta de João nesse episódio. Espero que vocês aprendam conosco e seja de muita utilidade na sua aula, professor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, Milka. Mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, podendo contribuir um pouco mais, né, para a obra do Senhor. E que você, que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo e esteja conosco até o final desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser também de edificação para você, como é para nós que estamos aqui fazendo também. Glória a Deus. Então, vamos lá. Hoje, lição de número 10, né? Lição 10. E o título da lição é Vamos conhecer a segunda carta de João. A mensagem bíblica, a leitura bíblica fica em 2 João, do verso 4 ao verso 11. E a mensagem que traz aqui de 2 João é o verso 6, né, que diz: esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é este: continue a amar uns aos outros. Nós já compreendemos nessa epístola, nessa carta, uma carta inclusive curta, é o menor livro da Bíblia, um livro que tem 13 versículos, né? Logo no início, logo na mensagem da lição, nós já podemos compreender que nós vamos falar muito sobre amor, este mandamento a qual o Senhor nos deixou: amar a Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar os nossos irmãos, inclusive como parâmetro de amor e fidelidade a Deus. Nós precisamos amar os nossos irmãos que estão ao nosso lado, até porque se eu não consigo amar a irmã Hanani, a irmã Milka, que eu vejo, que eu me relaciono, que nós comungamos da fé, cultuamos, como é que eu vou amar a Deus? Eu me relaciono com Deus, eu não vejo com os meus olhos naturais, mas sim com os meus olhos espirituais, com os olhos da fé. Eu sinto Ele, eu me relaciono com Ele, eu tenho uma experiência com Deus. E aí o próprio Senhor, ele nos confronta: como é que você não ama o irmão que você vê, mas a Deus você não vê com seu olho natural? Então, como parâmetro de amor a Deus, eu preciso amar o meu irmão e como a mim mesmo. Então, eu preciso compreender que é um dever, é um mandamento e não imperativo amar uns aos outros. Vamos tratar muito sobre isso, sobre amor, sobre verdade, sobre evangelho, sobre doutrina, sobre falsos ensinamentos. Essa carta, irmã Milka, que é uma carta recheada de admoestações do apóstolo João para a igreja do Senhor. E é interessante, né, irmã Milka, porque aqui na visão panorâmica da segunda carta de João, dessa epístola curta, nós compreendemos que o apóstolo aqui ele vai tratar muitas coisas para uma igreja que está recebendo a sua carta, que está passando por dificuldades específicas, peculiares daquela localidade, daquele lugar, mas também outros irmãos estão passando pela mesma situação e problemática, mas trazendo para os dias de hoje é tão atual quanto antes, né, irmão Milka? E nós podemos compreender que a palavra do Senhor continua falando conosco, que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos amar a Deus, andar na verdade e precisamos, irmão, resistir aos falsos ensinamentos. Exatamente. E isso que o irmão Adriano nos disse nos mostra como o nosso cânon ele é verdadeiro, né? Que não há erro, porque a gente vê textos escritos há muitos anos, há milênios atrás,
E até hoje são atuais, até hoje falam conosco, a gente não encontra erro, a gente encontra, pelo contrário, coerência, coesão. Isso mostra que esse cano, o nosso cano, a Bíblia Sagrada, ele realmente foi inspirado pelo Espírito Santo e é uma palavra fiel e verdadeira. Os problemas que os irmãos da igreja na Ásia Menor passavam não são muito diferentes do que nós passamos, né? E João vai escrever algumas cartas, foram 3 cartas que ele escreveu, além do Evangelho, para instruir a igreja, a um grupo de pessoas, sobre o que estava acontecendo de errado, para que eles pudessem se acertar, se ajeitar, ou então para que eles não viessem a cair no erro, né? No caso dos falsos mestres, né? Então, vocês já viram a carta de 1 João, agora a gente vai ver a carta de 2 João, a segunda epístola, que ela complementa a primeira, então vai trazer alguns pontos que foram tratados na primeira, como é o caso do amor, né? A gente vai ter 1 João 4, um capítulo inteiro dedicado ao amor, que diz quem ama, quem diz que ama, quem conhece a Deus, mas não ama o seu próximo, não conhece a Deus, né? Que o Adriano já explanou bem. E o capítulo 4 de 1 João vai relatar isso aqui. E isso vai se suceder em 2 João também. Então, vamos entender um pouquinho como é que foi escrito, para quem foi escrito, em que contexto foi escrito a carta de 2 João. Pelo nome da carta, a gente sabe quem foi o autor, que foi João. Provavelmente, no tempo em que foi escrita essa epístola, João era o último apóstolo vivo. Lembrando que apóstolo, nesse caso, a gente está falando no sentido dos 12, tá certo? Os discípulos foram mais, né? A gente tem mais discípulos, nós somos discípulos de Jesus. Mas os apóstolos foram aqueles que escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo diretamente por ele. E João era um desses 12, né? E ainda fazia parte de um grupo mais seleto, daqueles 3 que sempre estavam com Jesus em um momento que mais ninguém estava, né? O Monte da Transfiguração nos mostra isso de forma muito clara e João estava ali junto também. E ele foi escrito mais ou menos no período de 85 a 90 depois de Cristo. Provavelmente bem próximo de 90 depois de Cristo, mas não tem a data exata, assim como em todas as outras cartas, a gente tem uma data bem aproximada. Então, João ele teve esse privilégio, né, de fazer parte desse grupo tão restrito que estava mais próximo de Jesus, em momentos mais difíceis, e ele também teve a oportunidade de ser o último apóstolo vivo, né, o último a morrer, na verdade. E ele vai escrever essa epístola. O tema geral da epístola, ele vai ser sobre andar na verdade. A gente vai ter aqui, eu vou até trazer uma sugestão, às vezes a gente fica com dúvida, como é que eu vou ver essas características dos livros da Bíblia, talvez você não tenha condições de investir agora num livro mais complexo, mas você pode estar investindo na Bíblia de estudos, talvez você até tenha em casa, como a Bíblia Pentecostal, a Bíblia comentava do pastor Antônio Gilberto, que eles vão trazer no início de cada livro um panorama geral. Isso pode ajudar nas suas aulas, já que estamos falando sobre as cartas, tá certo? Então, fica aqui esse adendo como uma sugestão. E aí, João, ele vai falar sobre andar na verdade, principalmente sobre a atenção que devemos ter com os falsos mestres e com falsos ensinos, falsas doutrinas, tá certo? E para quem é o endereço da carta? Quem que recebeu? Então, João, ele começa falando sobre uma senhora, né? Então, a gente entende que essa senhora pode ser realmente uma pessoa, uma mulher, e aos seus filhos. Seria provavelmente uma viúva, porque o texto não relata, né, citação do marido dela, ou então pode se referir à igreja, como sendo essa senhora, e os seus filhos como sendo os crentes. Inclusive, é uma linha que a gente tende a seguir bastante, porque lá no final do capítulo, né, um dos últimos versículos, vai se referir à irmã dessa senhora, e aí a gente entende que são a igreja co-irmã, tá certo? Então, Paulo ele vai escrever para esta pessoa ou para esta igreja na Ásia Menor, relatando para que eles tivessem cuidado com o andar na verdade, que eles deveriam estar andando na verdade, e que a verdade era aquela que Jesus Cristo ensinou, e que ele e os apóstolos estavam repassando para a igreja. E aí já entra no outro ponto, que eles não se atentassem a outros mandamentos, a outros ensinos, a quem chegasse com algo diferente. A gente vai ver que no decorrer das cartas que são escritas, tanto as cartas de Paulo quanto as cartas de João, a gente vê uma presença do gnosticismo,
né? Então, um tipo de ensino diferente daquele ensinado que estava entrando na igreja e que muitos estavam aderindo. E aí havia essa necessidade de exortar a igreja os seus ensinamentos para que eles andassem na verdade, que eles não saíssem da verdade e que eles não dessem atenção a quem pregasse diferente. Porque você pode até não andar na falsa doutrina, não dar ouvidos à falsa doutrina, mas você também não pode permitir que quem ensina essa falsa doutrina conviva ali com você, com os seus próximos. A gente tem que entender que temos que ter o zelo pela palavra do Senhor. E quando a gente faz isso, zelando pela verdade e é um amor ao nosso próximo, quando a gente permite que ele tenha acesso à verdade do Senhor, sem acréscimos, à pura verdade. E para finalizar aqui esse tópico, só um parêntesezinho, a gente vê que João ele se apresenta na carta de 2 João como sendo um ancião, na 3 João como sendo um presbítero, e isso vai mostrar a idade dele, que ele já era uma pessoa mais idosa. É um título honroso para a época, traz confiabilidade e também vai trazer o caráter de autoridade. Ele está mostrando que ele tinha autoridade para falar sobre aquele tema, devido aos pontos que a gente já comentou aqui. Então, um panorama geral que a gente pode passar para os nossos alunos é esse. Você pode até escrever no quadro, chegando na sua aula, já escrever esses pontos, para que os alunos tenham algo mais visual. Às vezes, falando, né? A gente cansa um pouquinho, o aluno também cansa, a gente escreve lá no quadro, fica visual, a gente consegue até ganhar um tempinho, porque já está escrito, e já fica mais fácil o entendimento. E é esse meu comentário em relação a esse primeiro ponto. Maravilha, bênção de Deus, o panorama, a visão geral que a irmã Milka trouxe, falando inclusive dessa palavra-chave aí, tanto da segunda carta, quanto também do tópico 1 apresentado por ela. Inclusive, nós percebemos que nos 4 primeiros versículos, né, a palavra verdade ela é citada 5 vezes. Tamanha a importância que João quer enfatizar, né, a verdade como sendo uma verdade realmente absoluta na pessoa de Jesus, né? A verdade no andar, a verdade no se relacionar, a verdade no compartilhar, a verdade no amor. Então, precisa haver verdade. É muito interessante que João ele enfatiza muito isso. É necessário ter uma verdade em tudo que nós fazemos. É preciso ser verdadeiro o meu elogio, é preciso ser verdadeiro as minhas palavras, é preciso ser verdadeiro o meu comportamento, é preciso ser verdadeiro o meu amor, é preciso ser verdadeiro a minha pregação. Então, é interessante porque João enfatiza muito isso. E um outro ponto muito interessante, não sei se a irmã Anani quer corroborar, mas vai ter que estar com a palavra também, Anani, mas para encerrar até, também fechando aqui o tópico 1, é que João, mesmo estando na sua velhice, né, nos seus últimos dias, o último apóstolo do Senhor vivo, inclusive o que vai morrer de velhice, né? João foi, na verdade, alguns imperadores, alguns homens tentaram literalmente matar João, mas estava sobre ele uma promessa do Senhor Jesus, né? E ele vai morrer de velhice, ele não vai morrer quando é jogado no caldeirão de óleo quente, ele não vai morrer quando ele é jogado na área de Patmos, ali com os animais ferozes, ele vai morrer de velhice, e mesmo na velhice ele continua defendendo isto, defendendo a verdade do evangelho, a verdade da pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. O que eu acho bonito na carta de João é que ele dá essa ênfase, né? Ao aspecto básico da vida cristã, que é justamente saber da verdade, conhecer a verdade que é Cristo, e o amor, né, que é o principal mandamento da vida cristã, né? Então, ele dá ênfase a isso. E a gente vê que naquela época, as pessoas, como o Milka falou, ele era um dos últimos apóstolos, não é isso? De Cristo. E aquelas pessoas que estavam ali já eram pessoas que muitas delas não tinham vivido na época de Jesus, né? Então, não tinham visto Jesus pessoalmente, não tinham presenciado os milagres de Jesus. E a gente vê isso na nossa vida hoje, na nossa sociedade hoje. A dificuldade das pessoas terem fé, creem na palavra de Jesus Cristo, né? Pela necessidade de ter uma prova física, uma prova concreta, que a gente já estudou e sabe que a palavra de Deus ela é baseada na fé. Nós temos que crer na palavra de Deus para podermos termos essa certeza, né, e esperança em Cristo Jesus.
Nós temos que ter a fé. E aquelas pessoas naquela época, elas estavam perdendo essa fé. E justamente a gente vai ver mais à frente que esses falsos profetas, eles vinham corroborar para essa perda ou essa quebra na fé dos cristãos daquela época, né? Então, muito necessário a carta de João, de 2 João, para aquela época e para a nossa época também, que nos alerta ao crescimento que a Bíblia a palavra de Deus já traz, esse crescimento dos falsos profetas. Glória a Deus. Então, entrando agora no tópico 2, né? E o tópico 2 ele traz aqui a igreja e a sua relação com a verdade e o amor. Nós estamos falando, né, desse contexto da segunda epístola de João, falando muito sobre amor, falando muito sobre verdade. Então, o tópico 2 traz justamente esse ponto de vista, a relação da igreja com a verdade e com o amor. Hoje em dia, falar de verdade, de amor talvez nem tanto, mas quando se trata principalmente de verdade, é um valor cristão. Essa questão de verdade tem sido muito atacado pela sociedade não cristã que nós vivemos nos dias atuais. Porque a verdade hoje é como se fosse algo, que a lição traz aqui, algo transitório. É muito relativizado a verdade. O que é verdade, por exemplo, para a irmã Hanani, ou é verdade para a irmã Milka, pode não ser verdade para mim. Isso é a visão do mundo. A visão do mundo, a visão da sociedade não cristã, é que a verdade ela pode ser relativizada, depende do meu convívio, do contexto social que eu estou, depende do meio que eu estou inserido, depende da forma que eu enxergo, como se tivesse ângulos que você pudesse ver a verdade, mas não, a verdade é uma só, e a lição traz, o que a epístola traz, que a verdade ela é absoluta, na pessoa de Jesus Cristo, ela não é abstrata. Ela é no literal, ela é uma pessoa, ela é Jesus. No Evangelho de João, inclusive, no capítulo, João tem base para poder dizer, inclusive isso, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Então, se você quer ter uma ideia, uma visão de verdade, a verdade sou eu. Quando o Senhor diz assim, ó, conhecereis a verdade. Os homens, eles procuram muito conhecer a verdade. Muitos filósofos, eles morreram em busca da verdade, e não encontraram a verdade, segundo a sua busca filosófica. Mas Jesus disse que quando a gente conhece a verdade liberta. E quem é a verdade? É Jesus. Quando eu conheço a pessoa bendita de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para o homem, ele me liberta. Ele me liberta do pecado, ele me liberta das amarras do pecado, ele me liberta da lei, da tradição, ele me liberta e mediante a graça pela fé, eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo. E então João vai enfatizar muito essa questão de verdade, como eu disse, nos primeiros 4 versículos, ele já fala de 5 vezes, menciona a palavra verdade, porque, inclusive, a irmã Milka trouxe aqui os gnósticos, né, que era muito presente naquela época, era muito forte o gnosticismo. Até hoje, inclusive, é difundido, mas naquela época, principalmente, estava se difundindo muito, estava crescendo muito. E o gnosticismo, meus queridos professores, alunos, meus irmãos, eles tinham uma visão dualista. E a visão dualista deles, quanto à questão do ser, é que a matéria ela era ruim, ela é ruim, segundo eles, e o espírito é bom. Então, eles vão atacar muito, principalmente, a questão de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus. E, inclusive, não é só nessa epístola. Quando a gente lê no Novo Testamento outras cartas, como a própria carta de Paulo aos crentes de Corinto, né, que ficava na Grécia, que também o gnosticismo era muito presente, eles vão criticar muito e vão refutar muito a questão da encarnação de Jesus. Eles vão dizer, por exemplo, que é impossível Jesus ter ressuscitado, porque a matéria é ruim. Então, como é que Jesus, o Cristo ressurreto, ressuscitou, o Salvador, o Deus pleno ali, ressuscitou na matéria ruim, no corpo ruim, em carne? Então, isso era muito complicado assimilar naquela época, né? E os irmãos estavam recuando no que diz respeito ao evangelho, porque estava sendo muito difundido, principalmente essa visão dualista dos gnósticos. E, inclusive, João vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a sua ressurreição, e ele vai enfatizar bem que esta é a verdade e que nós precisamos nos manter na verdade. Porque paramos e pensemos, meus irmãos, caro professor, nós vamos estudar para adolescentes, e os nossos alunos, eles estão em sala de aula,
que eles vão pegar diferentes professores que às vezes acreditam em Deus, pessoas que não acreditam em Deus, professores que acreditam na verdade bíblica, outros não, e que quem não acredita, às vezes, vai querer refutar esses valores, o valor da verdade na pessoa de Jesus Cristo. Então, é importante dizer para eles que, às vezes, essas pessoas eles vão vir com um argumento. Os gnósticos, eles tinham argumento que causavam dúvida na fé e na cabeça dos irmãos do Novo Testamento, do contexto da igreja primitiva e a primeira igreja. Então, é importante nós transmitirmos para o nosso aluno que não é de hoje que nós enfrentamos professores e ensinamentos e falsos mestres, seja na internet, seja em sala de aula, né, onde quer que seja, que causam dúvida, que trazem argumentos, inclusive argumentos fortes, mas nós precisamos entender que existe uma verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo, e eu preciso me manter nesta verdade, porque esta é a verdade. Não existe uma outra verdade. Jesus e a sua pessoa é a verdade. Nós precisamos entender que não há outros pontos de vista e que a verdade ela não pode ser relativizada. A verdade ela é absoluta na pessoa de Jesus Cristo. E no que diz respeito ao amor, eu queria também ouvir a professora Milka e a professora Hanana até falando sobre a questão da relativização, né, da verdade hoje em dia na nossa sociedade. Eu queria ouvir também elas falando sobre isso. João vai falar também sobre a questão do amor. João, ele é o apóstolo do amor, ele é um apóstolo amoroso que transmite muito amor, que sempre fala sobre amor, que transmitia amor na sua vida, seja com o Senhor, seja com os seus irmãos, e ele está falando de uma virtude que ele desenvolve, que ele pratica, né, através do fruto do Espírito, que é o amor caridoso com os irmãos, um amor que suporta as limitações, que suporta as fragilidades, um amor que consegue alcançar independentemente das fraquezas, independentemente da limitação do outro, ele consegue alcançar aquela pessoa e amar para poder pregar-lhe a verdade, para poder ensinar acerca da verdade. E o que eu acho interessante é que uma outra coisa que está sendo atacada também é o amor nos nossos dias, até porque a palavra diz que nos últimos dias, o amor de muitos, não é de todos. E glória a Deus, porque haverá sempre um remanescente, não é de todos, é de muitos, e o amor de muitos esfriará. O amor, no que diz respeito ao amar ao próximo, hoje em dia a gente vive uma sociedade que é muito fácil você criticar, você jogar fora, você amaldiçoar. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para amar. E amar não só aquele que nos ama, mas amar aqueles também que nos aborrece. Porque o evangelho, ele atrai as pessoas pela mensagem do Senhor Jesus, que amou o mundo de uma tal maneira. Então, ele amou. E a maior prova de amor é que ele entregou o seu filho. Me prove que Deus me amou. Eu provo. Jesus morreu por você. Então, João ele vai defender muito esse amor, e eu queria ouvir também as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade que está relativizando a verdade, o amor está se esfriando, e a gente poder transmitir essa mensagem bíblica para os nossos adolescentes é de fundamental importância, porque eles são a geração presente que precisam frutificar esse amor e essa verdade na pessoa de Jesus Cristo. É verdade, um grande problema que nós vemos realmente na nossa sociedade hoje é isso, né? Essa relativização, né? Tanto do amor quanto da própria verdade, quanto da própria fé. A palavra de Deus ela é sábia, porque ela é inspirada, né, por Deus, e ela nos mostra e nos alertou já que realmente isso iria acontecer. E cabe a nós, como cristãos, né, não nos omitirmos em relação ao que a sociedade vem pregando. A dizer que realmente esse amor depende, mudando, no caso, o conceito do amor, né? Que muitas vezes nós amamos, nós corrigimos aquele que nós amamos, mas o conceito de amor para o mundo não é esse. Para o conceito de amor para o mundo é que você ama quando você cuida, quando você abraça, quando você dá carinho, só coisas assim que parecem ser boas,
né? Mas que, na verdade, só isso não é o suficiente, porque o amor que Jesus Cristo demonstrou na sua palavra não é só isso. O amor que Jesus Cristo demonstrou na sua palavra é aquele amor que deu a sua vida pelo outro. Ele deu a sua vida por nós. E o mundo ele não está pregando isso. Em relação à própria verdade da palavra de Deus, né? Que muitas pessoas estão aí pregando e falando como se fosse verdade, mas às vezes pegam até trechos da palavra mudando alguma coisa ou mudando até a sua interpretação, né? E convencendo a muitos que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra de Deus. A importância da gente estar aqui estudando a palavra de Deus, né? Conhecendo a pessoa de Jesus Cristo. Porque quando a gente estuda, a gente conhece a pessoa de Jesus Cristo. Então, temos que ter muito cuidado, porque como a sociedade estava lá na época, no tempo de Noé, nós estamos começando a ver a nossa sociedade virar isso, né? Uma sociedade que está corrompida, que está ficando cega espiritualmente. Meus irmãos, e a gente vê que há uma necessidade de nós frisarmos o que antes a gente entendia na igreja como algo básico, simples, amor e verdade, né? Ser verdadeiro não era um motivo de pauta, vamos dizer assim, né? A gente falava para novo convertido, para criança sobre verdade, mas acho que a gente não pensava que em tão pouco tempo, eu sou nova, né? Mas eu estou na faixa dos 20 e poucos anos, mas a gente nesse tempo um pouquinho antes, era ensinado sobre a verdade em relação a não mentir, que a verdade é necessária, que Deus se agrada da verdade, mas não tinha-se uma preocupação sobre relativizar a verdade, que um dia chegaria ao ponto de que as pessoas iriam entender que cada um poderia ter uma verdade e que estaria tudo bem. Vamos dizer assim, né? A gente não tinha, a gente acho que não imaginava que iríamos chegar a esse ponto e nós chegamos. Nós, eu digo assim, o nosso século, o nosso mundo em que vivemos, né? Não necessariamente a igreja. Nós estamos tendo que explicar que só existe uma verdade, que é Cristo Jesus, que é a sua palavra, e que isso também vai se adentrar a outros campos da vida, né? Que a verdade é uma só, a palavra é sim, sim, não, não, a do crente, e é isso, não é agora uma coisa, depois outra, porque depende do ponto de vista, porque depende disso. Nós estamos cada vez mais sendo chamados a reafirmar quem somos em Deus através da nossa palavra, sendo verdadeiros em nossas atitudes e não faltando com a real verdade, né? Isso talvez se torne até complexo para a gente, porque para nós que não pegou muito essa parte do mundo, do relativismo da verdade, chega até a ser estranho, né? Mas para o adolescente, que eles estão vendo isso, inclusive em sala de aula, eu peguei já no meu finalzinho do ensino médio um pouco de ensino sobre tipos de verdade, vamos dizer assim, né? Sobre cada um tem a sua verdade, mas já foi no final. Mas nosso adolescente, ele está vendo isso muito antes, né? Ele já vê que a verdade não é uma só, né? Que você vai ter vários pontos de vista e que esses pontos de vista precisam ser considerados. E a gente tem que ter cuidado para plantar a sementinha no coração deles, explicando que a verdade ela é uma só, que ela está em Cristo Jesus, e também explicar o que é opinião, o que é ponto de vista, e o que isso é diferente de verdade, né? Que às vezes a gente está vendo assim tudo numa coisa só e a gente precisa explicar agora que ponto de vista é uma coisa, opinião vai ser algo parecido e a gente vai ter a verdade. E a gente pode até usar a Bíblia, né? A gente tem os evangelhos sinópticos, por exemplo, eles falam a verdade. Mateus, Marcos e Lucas falam a verdade, mas eles trazem pontos de vista, eles veem a mesma situação, a mesma verdade, mas eles trazem uma óptica diferente. Mas é a mesma verdade, elas não entram em oposição, não entram em desacordo, Em conflito. é a mesma coisa. Isso. Elas são totalmente coerentes, sabe? E torna perfeito. Você consegue juntar os três evangelhos sinópticos e mostrar que aqui é a verdade. Elas não se contrapõem. E que é diferente do que o mundo prega, né? Cada um com seu ponto de vista sobre sua óptica vai ver de um jeito diferente, então vão ser verdades diferentes. E não é bem assim. A gente tem a própria palavra do Senhor. Como Hanan disse, Deus é muito sábio, né? Porque ele trouxe tudo isso na Bíblia. Se a gente for ver, até os evangelhos sinópticos nos ajudam a falar sobre a verdade. Deus já sabia que ia chegar a um ponto que a humanidade estaria do jeito que está hoje.
ele sabe como estará no futuro, que é o que a gente não sabe. E a Bíblia ela trará subsídios, trará formas de a gente abordar o que for necessário para levar a palavra do Senhor de forma verdadeira. Enquanto o Adriano falava, já para encerrar minha fala, ele falou sobre a questão do dualismo, né, que os gnósticos têm, de o corpo ser algo ruim, ser menos importante, o espírito, no caso seria a alma, mais importante, ser um nível elevado, e a gente tem isso de uma forma um pouco diferente nos dias de hoje, do tipo, não importa o exterior, o que importa é o que está dentro de você. Assim, o corpo não importa, o seu físico não importa, o que importa é o que está dentro. Só que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E esse corpo envolve o corpo físico, a alma e o espírito. E a gente precisa dizer para o nosso aluno a importância desse aluno se importar com o seu corpo, os cuidados básicos que ele deve ter e de preservá-lo em toda a sua integridade, porque ele também é um instrumento de adoração a Deus e que Deus se agrada desse corpo, né? Que eles não venham se contaminar com a mentira de que o corpo não é importante, então eu posso fazer tudo que eu quiser com ele, porque o que importa é o que está dentro. Não é isto, né? A Bíblia não relata isso. Deus olha o interior, sim, né? A gente tem a passagem de Samuel ungindo Davi, que Deus não olhava para o exterior e sim o interior, mas isso não estava dizendo que Deus não se agrada do externo, de que Deus não se agrada do corpo, né? Uma interpretação errada. Era apenas naquele contexto que Davi via, ó, o Samuel estava vendo só assim, o lado externo como sendo o indicativo de quem ele iria ungir, e Deus não estava vendo aquilo. Mas em nenhum momento Deus disse que não se importava com o corpo, de que a matéria não era importante. Então, a gente passar esses pontos para os nossos alunos. Quando eles saem adolescentes, dando um spoilerzinho, eles vão ver uma liçãozinha dessa lá nos juvenis também, mas a gente pode adiantar. E era isso, parênteses, que eu queria fazer a vocês, professores. Amém. Até Glória a porque, Deus. irmã Milka, deixa eu só pegar um ganchinho aqui, irmão Felipe. Pode ir, Mahanani. Até porque, Milka, quando nós nos deixamos transformar pelo Espírito Santo, aquilo que está dentro resplandece fora, né? Então, se a nossa alma está cheia, o nosso espírito está se parecendo com Cristo, o nosso exterior também vai ser. Aí nós vamos querer cuidar do nosso corpo, não vamos querer que a nossa própria forma física, né, seja machucada ou seja vista de forma errônea, né? Então, é uma consequência, né, do seu interior, o exterior também está bonito. É uma forma da gente ver se realmente aquela pessoa ela está sendo transformada pelo Espírito Santo, não é? Amém. Glória a Deus. Que bênção. E eu queria, para encerrar aqui, fechar rapidamente o tópico 2, a gente partir para o tópico 3. A lição, ela traz aqui no tópico 2, no finalzinho, ela fala o seguinte: o amor é a essência da fé cristã. Isso aqui é maravilhoso, né? E falando sobre o amor, inclusive, a lição também nos traz, né, que em 1 João, capítulo 3, versículo 10 e 11, diz que a prática do amor é um dos testes que distingue os filhos de Deus dos filhos do diabo. Isso é interessante porque nós precisamos resplandecer o amor. Agora, não relativize o amor. E aí, ouvindo a irmã Hanani também, isso me veio para transmitir ao querido professor, para você transmitir ao aluno, não relativize o amor. Existe uma relatividade muito grande quanto à verdade e existe uma relativização muito grande também quanto ao amor. É o amor conivente, né? O amor que eu preciso amar você do jeito que você é, não importa o que você faz, não importa a vida que você leva, eu preciso lhe amar. Você precisa ser feliz e fazer o que você bem entende. Então, isso é relativizar o amor, isso não é amor, isso é paixão, onde os olhos são cegos para a verdade, porque o amor verdadeiro, ele ama o indivíduo, mas, como eu disse, assim como João fazia, ele prega a verdade. Olha, não é por aqui, não é assim, cuidado, esse é o evangelho, essa é a salvação de Deus para a sua vida, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Então, não relativize o amor, isso é muito importante, nós transmitimos para o nosso adolescente o cuidado quanto a isso, porque hoje em dia parece-me que eu vejo, né, a sociedade atual é uma sociedade que eu preciso amar independentemente do que o indivíduo faça, ao ponto de não falar nada. Então, é um amor silencioso, é um amor que eu não posso falar, que eu não posso corrigir, que eu não posso transmitir a verdade para ele,
E isso está muito errado. É uma sociedade, inclusive, de adolescentes rebeldes, aonde fazem alguma coisa errado, e para eles não é errado, o pai ou a mãe corrige, o líder traz uma palavra de correção, o pastor, e adolescentes que rejeitam aquela palavra, aborrecem o ensinamento, aborrecem a correção e a palavra de orientação. Por quê? Porque eles querem ser amados, mas que seja um amor calado, que não transmita a verdade. Isso é muito perigoso. Então, cara, professor, você tem uma missão muito abençoada de transmitir para o aluno a verdade e o amor da pessoa de Jesus Cristo, e do perigo de relativizar a verdade, relativizar o amor, principalmente nos dias atuais. E fechando o tópico 2 e entrando no tópico 3, o tópico 3 nos traz o seguinte título: como lidar atualmente com os falsos mestres. É interessante, Mahanani, porque assim como era naquela época do apóstolo João, ainda hoje nós vemos falsos mestres, falsos ensinadores, até falsos apóstolos também, inclusive pregando um evangelho distorcido, onde Cristo é deixado de lado, e aí tem um outro intuito, que é tirar Cristo do centro, é tirar a glória e o poder de Cristo, a soberania de Jesus, transmitir ao homem. São diversos evangelhos que já querem ser pregados, ao ponto de que João vai trazer algumas recomendações no seu tempo, que servem, inclusive, para os nossos dias atuais. E é interessante, Manani, porque tal como era naquele tempo, ainda hoje a gente encontra falsos mestres batendo a porta. Bate a porta da nossa casa, bate a porta das nossas redes sociais, bate a porta dos nossos veículos de comunicação, onde veículos de comunicação e meios de comunicação, até como a internet, que deveria ser algo só bom, nós encontramos muita coisa maléfica, muita coisa ruim, que distorcem o aprendizado, a maturidade e, acima de tudo, distorce a verdade dos nossos queridos alunos e adolescentes. É verdade. E esse terceiro tópico é de grande importância porque justamente vem nos alertar sobre isso, né? Infelizmente, a palavra de Deus já disse que esses falsos profetas, eles vêm de forma sorrateira, né? Trazendo, vamos assim, botar bem, eles vêm, são lobos em pele de cordeiro, como já diz a palavra de Deus, né? Eles vêm disfarçados de cordeiros para se misturar com o povo, né, o povo de Deus, e tentar tirar ou quebrar essa fé, ou tirar a fé de muitos, né? E João, ele, nessa segunda carta, ele vem justamente alertar os cristãos daquela época, mas que também serve para nós hoje, sobre esses falsos mestres, né? Naquela época, havia um evangelismo porta em porta, né? Os mestres, eles iam até as casas das pessoas para pregar este evangelho, para ensinar, né, para levar este evangelho, já que a igreja estava sendo perseguida e também, provavelmente, eles não conseguiam se reunir, né? Então, havia essa prática, mas que e essas pessoas, eles recebiam essas pessoas, hospedavam, tratavam com cuidado e tudo. E esses falsos mestres, eles começaram a se aproveitar dessa situação para entrar nas casas das pessoas, né? E trazer esses falsos ensinamentos. Na nossa revista, traz 4 pontos que João se utilizou para nos alertar a conhecer quem são esses falsos mestres, né? Não devemos subestimar os falsos mestres. Por que não podemos, ele diz que não podemos subestimar esses falsos mestres? Justamente porque eles vêm de forma sorrateira. Às vezes você pensa que é alguém que está realmente cumprindo a palavra de Deus, que veio para falar, proclamar a Cristo, né? Mas de forma sorrateira, ele vai minimizando as coisas, vai alisando o seu ego e falando palavras que não condizem com a palavra de Deus, mas que enche o coração humano, da carne humana, né? Ele vai encher o ego humano e tornar aquela mentira em verdade. Então, se você não tiver alicerçado
na rocha que é Cristo, não tiver a sua fé firmada realmente, você é facilmente enganado por esses falsos mestres. Jesus mesmo nos advertiu lá em Mateus 24, como inclusive, irmão Felipe já falou aqui em alguns momentos, né, de que falsos mestres viriam e falsos profetas e tentariam nos enganar, né? Como lá em João 14:6, como o irmão Felipe estava falando também, que Jesus disse que apenas ele é o caminho, ele é a verdade. Então, se esse falso mestre, se esse mestre que veio para falar de Cristo, ele não falar, não deixar Jesus no centro, ele não vier falar de Jesus, da natureza de Jesus, ele não está em acordo com a palavra de Deus, né? Um outro ponto que João vem trazer é que não devemos dar ouvidos a esses falsos mestres, para que a gente não venha perder a nossa recompensa. Por que ele traz isso? Porque não é que a gente vai perder a nossa salvação se a gente encontrar. Claro que se você der ouvidos e desviar do caminho, há a possibilidade de você perder a sua salvação e não conseguir, né? Subir com a igreja, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas é a questão dos galardões. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos transformados. E essa transformação gera obras, gera frutos. E esses frutos, essas obras que são geradas em nós, elas nos dão recompensa, né? Quando chegarmos no céu, Deus vai nos recompensar pela nossa fé, pela nossa lealdade, pela nossa fidelidade a Ele, pelas nossas obras que a gente faz não esperando ser recompensado por essas obras, mas é uma consequência do amor que você externa, né? O amor de Cristo que está em você e você externa. Então, João vem alertar pelo fato de você perder o seu galardão quando você dá ouvido a esses falsos mestres. Por quê? Porque quando você dá ouvido a eles, você se desvia do caminho, né? Se desvia da verdade. Então, a sua fidelidade a Cristo está comprometida. Então, não devemos dar ouvidos a eles. E não devemos ultrapassar os limites da doutrina. Por que não devemos ultrapassar os limites da doutrina? O que é que ele quer dizer com isso? Aqueles falsos mestres naquela época, eles vinham dizer que, insinuar que eles eram os gnósticos, né? Que eles tinham mais conhecimentos eles tinham conhecimentos além de Cristo. E que a gente sabe que isso é impossível, porque ele é Deus, Cristo é Deus, e não há ninguém maior do que ele. Nós podemos crescer, avançar sim, mas com Cristo, crescer em graça e conhecimento, que a própria palavra diz. E se você buscar o conhecimento da palavra, você cresce, você é firmado, mas ainda a sua fé é aumentada, né? E a gente cresce em graça e conhecimento em Deus, e não além de Deus. Então, por isso que João traz esse de não ultrapassarmos a doutrina. Quando você faz isso, você está negando a Jesus Cristo como Senhor, né? Como Deus. Então, é um cuidado que nós temos que ter hoje com as atualizações que as pessoas querem trazer para dentro da palavra de Deus, para dentro da igreja, da própria igreja. Muitas pessoas querem mudar, formular muitas coisas para adaptar ao mundo hoje, né? Então, isso é ultrapassar os limites da doutrina. Nós temos que obedecer o que está na palavra de Deus, o que foi dito por Deus. Deus nos deixou uma ordenança de fazermos a ceia, de ceiarmos, né? Para celebrar, relembrarmos o momento de morte e ressurreição de Cristo. Então, nós temos que fazer conforme Ele nos ordenou na sua palavra. A partir do momento que a gente cria outra coisa ou acrescenta alguma coisa na palavra de Deus, nós estamos ultrapassando esses limites da doutrina, né? E um outro ponto é que não devemos acolhê-los em nossa casa. O irmão Felipe, inclusive, já entrou nesse detalhe, de que, naquela época, esses falsos mestres estavam entrando nas casas e as pessoas estavam acolhendo. Mas como assim acolher, Hannah? Eu não posso falar, eu não posso receber? Para aquela época, o acolhimento era uma forma de você aceitar aquilo que a pessoa estava fazendo, uma forma de você ser conivente com aquela pessoa, né?
Então, João, ele diz que eles não deveriam aceitar essas pessoas em suas casas. Primeiro, conhecer, saber o que aquela pessoa queria, e assim você verificava se realmente aquela pessoa estava realmente dentro dos padrões bíblicos, digamos assim, né? Vinha realmente falar de Jesus Cristo, se a palavra era realmente Jesus Cristo, para poder receber. Porque esses ensinamentos eles desvirtuavam e deixavam a própria sociedade em alerta com a pessoa que estava recebendo aquele falso mestre, né? Então, João, ele instruiu a não demonstrar essa hospitalidade a esses falsos ensinadores, porque você estaria apoiando eles, né? E trazendo para os dias de hoje. Aí você vai dizer, Hanani, eu não posso conversar, irmão Felipe, inclusive, já comentou sobre isso, né? Mas eu não posso conversar com alguém que não é evangélico, com uma pessoa de outra. Você pode, até o momento em que essa pessoa estiver tentando lhe convencer que a palavra de Deus não é verdadeira. A partir daquele momento, você não tem mais argumento para digamos assim, para convencer aquela pessoa, porque o Espírito Santo é quem faz, você vai até um ponto. Se aquela pessoa insistir naquilo, você tem que retroceder. Não quer dizer que você está, como é que eu vou dizer, indo contra a palavra de Deus, deixando de pregar o evangelho. Não. Nós pregamos o evangelho até certo ponto. A partir do momento que aquela pessoa não quer aceitar, não quer escutar, nós temos que retroceder. E a partir do momento em que você, por exemplo, eu tenho um amigo que ele não é evangélico e ele frequenta festas, frequenta bares e me chama e eu vou. E estou naquele meio. Ah, não, mas eu estou indo para evangelizar. Como é que você vai evangelizar no meio de um bar? Ou no meio de uma festa, você não vai conseguir evangelizar, né? Então, tem os meios. Se você está indo, você está sendo conivente com as práticas daquela pessoa. Então, há lugares para você ir para conseguir evangelizar, para conseguir trazer a palavra de Deus àquela pessoa que não conhece, aquela pessoa que você quer mostrar a Deus, né? E então você tem que saber, ter esse conhecimento para onde você pode ir, com quem você pode estar, né? E a palavra de Deus ela nos traz isso. Eu achei interessante, só para finalizar aqui, um site que eu estava lendo e ele trouxe 3 formas de você conhecer os falsos mestres. Você faz 3 perguntas. Porque Jesus disse que pelo fruto vocês conhecem a árvore, né? Então, a primeira coisa você vai perguntar: esse mestre, ele está falando sobre Jesus? O centro da palavra dele é Jesus? E esse mestre, ele prega realmente o evangelho de Jesus Cristo? E esse mestre, ele exibe qualidades e caráter que glorificam a Deus? Porque quando nós pregamos o evangelho, nós vivemos o evangelho. Então, nosso testemunho de vida vai pregar muito mais do que as nossas palavras, né? Então, quando você viu uma pessoa que está querendo trazer uma palavra para você, e se ela não trouxer esses 3 pontos, você vê a vida, você dá uma observada na vida dela, ela não tem uma vida que é de acordo com o evangelho. Ela não vem falando sobre o evangelho de Jesus Cristo e que Jesus é o centro daquilo. Então você fica em alerta, porque realmente não está de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa lição que da professora Hanani, professora Milka, é um verdadeiro alerta, né? E é um alerta muito, muito importante, porque são dificuldades que nós enfrentamos nos dias atuais. Então, que nós venhamos a permanecer no amor, a permanecer na verdade, nós precisamos compreender que nós temos esse compromisso. O caminho que nos leva à intimidade com Deus, a nos relacionarmos com Deus, é o GPS da verdade e do amor que nos conduz a Cristo, porque Ele é a verdade, já foi dito aqui, Ele é o caminho, Ele nos ordena a amar Ele acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos entender isso. E aqui tem o Rafael, né, o comentário da lição, ele traz um ponto, inclusive, na finalização da lição, que ele diz assim: nossa caminhada deve ser marcada tanto pela busca da verdade quanto pela prática do amor. Afinal de contas, o amor sem verdade é frágil e
a verdade sem amor é insensível. Então, que nós venhamos a permanecer nesse amor, a permanecer nessa verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se a gente for ver bem direitinho, a gente tem que os falsos mestres, eles estão cada vez mais estrategistas, né? A Anani falou sobre serem sutis, e a gente tem visto até, às vezes, no meio de hinos, em livros, a gente, vamos comprar um livro cristão que é uma bênção, é edificante, e amém, é edificante, mas a gente até para isso temos que ter um filtro, né? Um filtro para saber se aquilo realmente vem de Deus ou não. E só tendo conhecimento da palavra dele que nós vamos ter esse filtro. O segredo do fortalecimento da fé e do você ter munição, digamos assim, de combater esses falsos mestres, é justamente você conhecer a palavra de Deus. Se você não conhecer, inclusive João diz que você tem que escutar e verificar se realmente aquilo está dentro da palavra, se aquilo ali está dentro do evangelho, né? Porque você tem que saber filtrar. E como é que, se você não ler a palavra, se você não estudar a palavra, como é que você vai conhecer? Como é que você vai saber se aquilo é verdade? As pessoas vão chegar para você dizer várias verdades e você vai ter aquilo como verdade, porque você não conhece a verdade. Se você conhecer, você vai saber combater aquilo, né? Porque também a gente não pode ouvir e ser omissos. Ouvir e deixar que os falsos mestres saiam dizendo e falando as verdades aí, sem a gente sabendo da verdade de Cristo, a gente não combater, a gente não ir contra. É o que acontece muitas vezes nas universidades. Muitos cristãos estão nas universidades, ouvem os professores ou outras pessoas falando verdades que a gente vê que não condiz com a palavra de Deus, e muitos se levantam, né, para combater aquilo. Outros, eles ficam mais quietos porque não conseguem combater. Aí vem a gente vê a necessidade do conhecimento da palavra, né? Então, vamos nos fortalecer no conhecimento da palavra de Deus, para termos munição, né? Lá em Efésios, naquela coisa da armadura, né? Ele fala sobre, eu acho que é o cinto, né? Mas ele fala, é o 6, mas ele fala, esqueci agora qual o ponto da armadura, mas eu acho que é o cinto, que é da palavra de Deus, que a gente tá armado. Então, a palavra de Deus, ela faz parte da nossa armadura cristã, né? Contra as ciladas e contra as investidas do inimigo. Glória a Deus, glória a Deus. E calçar os pés na preparação do evangelho. Era Paulo dizendo em Mahanani que o caminho, a caminhada cristã, ela precisa ser preparada no evangelho, porque nós já encontraríamos dificuldades, nós encontraríamos pregações, ensinamentos falsos, anátemas, e nós precisaríamos estar preparados para esta caminhada. Meus irmãos, que lição abençoada. Eu queria agradecer a professora Hanana, né, a professora amiga, que mais uma vez, com muita alegria, está conosco. E eu quero mais uma vez, meu amigo, agradecer a sua colaboração, a sua disponibilidade de estar conosco e nos trazer tanta coisa boa de Deus para edificar a nossa vida e edificar a nossa fé. Caro professor, você tem uma lição abençoada. Então, leia a palavra, se dedique, se consagre, se prepare, porque realmente essa lição, tal como as outras, ela vai edificar o coração do seu aluno, do nosso adolescente, e ele vai sair com certeza mais preparado para enfrentar os ataques contra a verdade, contra o amor e contra Jesus Cristo, e com certeza ele será um aluno, um adolescente, um crente mais firmado na palavra para enfrentar tudo isto, as setas do maligno, e caminhar de cabeça erguida até chegar às mansões celestiais. Deus abençoe a irmã Hanani, Deus abençoe a irmã Mil, quer deixar o espaço aberto para que elas possam também agradecer a você que esteve conosco e também a você que esteve na audiência, e a também desejar uma ótima aula aí no domingo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, muito obrigada por estar conosco, né, nos acompanhar aqui nesses podcasts toda semana, e que Deus abençoe a sua vida, a sua aula, e que tenha sido de enriquecimento, né, para o seu aprendizado cristão, para a sua fé, acrescentar a sua fé essa aula. E Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Agradeço o convite
e que Deus venha continuar abrindo a vida de cada um que assiste a esse podcast, que venha ser edificante e que vocês consigam passar aos seus alunos, aos seus filhos, a quem for, sobre a verdade e sobre o amor que está em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor, você professor, você que esteve conosco até agora, uma ótima aula domingo, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita graça, que o Espírito Santo lhe traga à mente toda a preparação da semana. Eu tenho certeza que será uma aula abençoada. Até o próximo podcast, em nome de Jesus. Deus abençoe.